Nós vamos falar hoje sobre confiança. Hoje a palavra-chave nessa noite para o seu coração é confiança. Obrigado, Juninho, Deus abençoe, viu? Esse menino é bonito, menino bom. Só falta arrumar a tampa da panela, vai estar chegando, né? Então nós vamos falar hoje sobre confiança, que é algo de extrema importância para o cristão, para quem é filho, para quem é servo. É algo importantíssimo essa palavra confiança, porque nos dias de hoje, com a correria, com o trabalho, com a família, né? A gente sabe que todos os dias tem algo para fazer, tem tarefa, se não é o trabalho é outra coisa, e resolve um problema num dia, resolve no outro, e por aí vai. E nós acabamos deixando esfriar um pouco, às vezes, a confiança em Deus. Às vezes nós estamos tão acostumados com a rotina, com a constância das situações, com as circunstâncias que nos encontra no dia a dia, que às vezes a gente acaba esquecendo de confiar em Deus e queremos resolver do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é certo, da maneira que a gente acha que é certo, com as informações e conhecimento que a gente tem. E às vezes falta essa confiança em Deus. E para o cristão, e para o servo, e para o filho de Deus, é algo que não pode faltar. E às vezes nós precisamos ligar a chavinha e falar: eu preciso parar de fazer do meu jeito e fazer do jeito de Deus. Eu preciso parar de me direcionar por aquilo que eu acho, e eu preciso me direcionar por aquilo que Deus acha e por onde eu devo ir. Então confiança, ela é de extrema importância na vida do cristão. E aí eu costumo dizer que não tem confiança sem conhecer ou sem conviver. O filho só confia no pai porque ele convive, porque ele conhece. Talvez se chegar alguém agora aqui e me chamar lá fora que eu não conheça e peça alguma coisa para mim, talvez eu não confie, porque eu não conheço, porque eu não convivo, né? Então nós temos que entender que a confiança, ela só vem quando eu e você conhece e quando eu e você convive. Mas o que isso tem a ver, Boer? Que se você não conhece a Deus, não conhece a Jesus e não convive, talvez você não tenha confiança por conta disso. Então você olha na Bíblia, você vê Pedro pisando sobre as águas do mar, coisa maravilhosa, um milagre acontecendo, Pedro confiando em Jesus naquele momento ali. Mas Pedro fez aquilo porque ele já conhecia Jesus, ele sabia das experiências que ele tinha tido com Jesus, do que Jesus era capaz. Se você vê Elias, quando ele foi desafiar os profetas de Baal, Elias não confiou naquele momento em Deus porque ele achava, não, porque ele já tinha tido experiência com Deus, porque ele já conhecia o Deus Altíssimo. Então por isso que ele chegou e desafiou os profetas de Baal. E imagina só, meu irmão, você tem uma confiança tamanha de desafiar 750 pessoas que pensam diferente de você, dizendo que tem um Deus que não é o seu Deus, e você dizendo para elas que o seu Deus é o único. Então você começa a perceber que os milagres que aconteceram na Bíblia com os personagens que Deus escolheu naquele tempo, foi porque eles conheciam a Deus, foi porque eles conviveram talvez com Deus, ou porque eles sabiam da história, que é o que nós temos hoje. Nós temos o Espírito Santo, que é o que eu e você convive, e nós temos a palavra do Senhor, que é onde nós aprendemos e conhecemos ainda mais a quem nós servimos, o nosso mestre. Então se você não lê a palavra de Deus, se você não ora, se você diariamente não busca o conhecimento, não busca ter experiência com Deus, talvez você não confie mesmo. Então o primeiro ponto para que eu e você confie no Senhor, confie em Deus, é conhecer. Ah, Boer, mas eu já conheço e eu já convivi e convivo. Ok, então vamos lá, segundo passo, a prática da confiança. Porque, meu irmão, às vezes os problemas são
imenso na nossa vida. Às vezes as situações acontecem na nossa vida que nos desanima por um momento, mas nós precisamos ter a confiança em Deus, porque a confiança em Deus ela nos traz o descanso. Talvez o seu coração está precisando de descanso, a sua alma está precisando de descanso, mas você só vai encontrar descanso quando você confiar em Deus. Olha só, eu vou ler com vocês Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Amém? O Richard é rápido. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Olha só o que a confiança nos traz. A confiança na Bíblia, nesse texto, ela é comparada a uma árvore que está no deserto, mas ela está plantada num lugar que tem água, e que as suas raízes vai junto ao ribeiro. O que quer dizer isso, Boer? Que independente dos seus problemas, independente das suas circunstâncias, independente das barreiras que você tem na sua frente, se você confiar no Senhor, você será essa árvore que no momento de pobreza, no momento de sequidão, você está dando fruto. Se você pegar Isaac teve um tempo na cidade de Gerar. Em Gênesis 26 você vai ver toda a história. Isaac chega na cidade de Gerar e era uma cidade pior que a pandemia num país pobre. Deserto, não tinha nada, não tinha fruto, não tinha nada. Todo mundo passando fome, não tinha o que comer. E Isaac naquele tempo e naquela cidade prosperou 100 vezes. Então você percebe que o nosso sucesso, a realização do nosso sonho, a realização do processo e do plano de Deus na nossa vida, não está na circunstância do mundo, mas está naquilo que eu e você confia. Os problemas são resolvidos não porque nós somos bons, mas porque nós confiamos em Deus. A circunstância, ela acaba se estabelecendo na nossa vida às vezes porque nós queremos agir do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente acha que é certo, e esquecemos de confiar no Senhor. Enquanto a palavra está dizendo, você que confia no Senhor é como a árvore plantada nas águas, cujas raízes se encontram com o ribeiro, nunca vai secar, nunca vai parar de dar fruto, meu irmão. Independente daquilo que aconteça na sua vida, você nunca vai parar de dar fruto, amém? Independente dos problemas que aconteçam na sua vida, você nunca vai parar de caminhar, amém? Independente das situações que aconteçam na sua vida, você nunca vai desistir do amor e daquilo que Deus tem para você, amém? Porque você confia no Senhor. E a confiança no Senhor, ela é diferente de você acreditar nas pessoas. Porque, perceba, as pessoas que têm feridas abertas, pessoas que são traumatizadas, pessoas que têm traumas de confiar, de acreditar em outra pessoa, são aquelas que mais foram decepcionadas por alguém. Mas isso só acontece porque você leva a sua expectativa em pessoas. Não estou dizendo que você não tem que acreditar em pessoas, você tem que acreditar em pessoas, porque nós convivemos todos os dias com pessoas. Mas acreditar é diferente de confiar, nós confiamos em Deus. Eu conto que, às vezes, teve um momento de adolescência, para a juventude, que a gente ficava sem emprego, né? E aí tinha uma pessoa que falava, tem uma vaga assim lá, vou levar o seu currículo. E aquilo, quando a gente é jovem, adolescente, fica pensando de noite, fala, nossa, não dava outra, né? Eu consegui esse emprego, não dava outra. Ó, o pastor chegou, gente, ô glória, ó, que bonito que ele tá, gente, ô glória a Deus, ó pastor.
Benção. Onde eu estava mesmo, gente? Amém, amém, amém. E aí, você fica naquela expectativa, né? O Nisso trabalha, né? Nesses departamentos. Então a gente ficava na expectativa e não acontecia. A gente se frustrava, falava, poxa vida, eu queria tanto aquela vaga. Mas aí, eu me recordo hoje que quando eu ia orar, eu dobrava meu joelho e falava, Senhor, abre uma porta de emprego para mim no lugar que o Senhor... As coisas aconteciam. Então lógico que Deus usa as pessoas, lógico que pessoas são ferramentas do Senhor, lógico que pessoas são instrumentos do Senhor, mas nós devemos acreditar, mas sem criar expectativa, porque se ela decepcionar, você tem que estar preparado para isso, e normalmente as pessoas decepcionam, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança, a confiança do nosso coração tem que estar em Deus. O mundo aí fora pode estar acabando, meu irmão, o mundo aí fora pode estar desabando, mas a paz que excede todo entendimento tem que estar dentro do seu coração. E por que a paz que excede todo entendimento tem que estar no meu coração? Porque eu confio. Lembra do descanso? Quer descansar? Quer ter um momento de paz? Quer ter um momento de descanso? Confie em Deus. Quando você confia em Deus, automaticamente o descanso se estabelece sobre a sua vida. Então olha só, para você ter confiança você precisa conviver e conhecer. Já conhece a Cristo? Convive, tem experiência com o Espírito Santo? Primeiro passo. Segundo, confiar. Confia nele. Coloca os seus sonhos, coloca o seu propósito diante dele. Ele é maravilhoso. E nós precisamos confiar em cada área da nossa vida. Na época dos jovens, né? Tinha uma área, eu não sei se vocês vão adivinhar, mas o jovem sofre muito com essa área, que é a área sentimental, né, Juninho? A área sentimental, o jovem sofre muito. Então é um momento, é uma fase da nossa vida que nós temos que se fortalecer. Talvez hoje você olhe para dentro de você com a sua área espiritual e esteja seca. Talvez a sua vida espiritual esteja fria. Talvez você olhe dentro para você e fale, eu não adoro mais como antes, eu não louvo mais como antes, eu não busco mais como antes. Mas eu quero deixar uma palavra para você. O importante é que você está aqui nessa noite. E se você está aqui nessa noite é porque você confia em Deus, amém? E Deus vai estabelecer sobre a sua vida a chama que não se apaga. O profeta Jeremias, às vezes ele queria, era o profeta chorão, né? Às vezes ele queria correr do propósito do Senhor. E chegou um tempo que ele falou, não vou mais cumprir a promessa de Deus, não vou mais cumprir o propósito do Senhor, não vou mais pregar, não vou mais falar de Deus. E aí passou alguns dias ele desabafando, tem um fogo que queima dentro do meu peito, tem uma chama que serra o meu peito, que queima dentro do meu peito. Não deixa essa chama apagar não, meu irmão. Se está apagada, se está fria, pede para Deus aquecer. Deus está aqui nessa noite para aquecer o seu coração, o seu espírito. Confia no Senhor, que pode ser hoje que Ele vai derramar um milagre sobre a sua vida. Pode ser hoje que Ele vai mudar a sua história. Pode ser hoje que Ele vai transformar o que precisa ser transformado. Pode ser hoje que Ele vai pegar você que achou que não tinha capacidade, que não tinha o conhecimento, e vai colocar você em lugares altos. Pode ser hoje, abra o seu coração, confia no que Ele pode fazer, porque Ele está no controle de todas as coisas. E se Ele não errou com ninguém até hoje, não é com você que Ele vai errar. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Deus é bom. Ele só precisa que você pare de fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você acha que tem que ser feito, e confia nele, pede direção a Ele. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Falando sobre confiança, não posso deixar, eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, mas é algo que me marcou muito. Essa convivência com Deus, ela é muito boa, ela é maravilhosa, e ela nos marca ela nos marca em alguns momentos. Eu lembro que agora no ano de 2020, eu orei de 2019 para 2020 de uma forma muito intensa, para Deus cumprir o propósito dele na minha vida aqui na terra, sabe, na área profissional também.
né, na área ministerial, mas também na área profissional. E eu tinha um emprego razoável, ganhava um salário razoável, não era ruim não, salário bom, mas aquilo me incomodava porque eu não estava tão feliz. E aí as coisas começaram a se encaixar. Depois que eu comecei a orar, as coisas foram se encaixando, e eu decidi mudar de área. Falei, eu vou arriscar na vida pública, eu vou arriscar na área política, e se é isso mesmo que o senhor tem, nós vamos caminhar junto. E eu lembro que quando eu anunciei na empresa que eu ia ser candidato na época, a empresa me mandou embora. Falei, poxa vida, no momento que a gente às vezes mais precisa, né, a gente não tem esse respaldo, mas é tudo trabalhar de Deus. E aí estava para casar, ia ser no ano de 2021, depois prorrogou por conta da pandemia, enfim, e um momento muito difícil. Aí eu fiquei desempregado por um tempo, e aí construindo a casa. Casamento a gente sabe que não é barato, a gente sabe que é caro, não é barato, e tinha muita coisa financeira para resolver. E aí eu fui fazendo um bico aqui, um bico ali, e aí minha esposa sempre comigo, parceira, e as coisas foram acontecendo, e chegou no momento que estava muito difícil. Aí participei da campanha da eleição, fui muito bem, e depois passou, acabou, e aí eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? O casamento prestes a acontecer, precisando pagar mais de 60% das coisas. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Precisando acabar a casa. E aí eu lembro, meu irmão, que eu podia ter pego empréstimo no banco, eu podia ter pedido para algumas pessoas, que nem o Luciano, assim, que tem, é só pedir que tem lá no banco, né? Podia ter pedido para o Juninho, né? E ligado, pastor Augusto. Mas eu pensei, eu falei, eu vou nos pés daquele que pode fazer o impossível acontecer. E eu lembro, meu irmão, que eu acordava de madrugada, sabe, sentindo envergonhado, porque você olha para o lado da sua esposa trabalhando, né? E eu ia chorar nos pés de Jesus. Falava, Senhor, que humilhação, mas eu confio no Senhor. Pai, eu não sei como resolver isso, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. É um valor alto, mas o Senhor sabe, e eu estou aqui pedindo socorro para o Senhor, Pai. Eu podia, aí você faz aquela brincadeira, essa parte, faz aquela chantagem com Deus, né? Eu podia ter ido no banco, eu podia ter emprestado, mas eu estou pedindo para o Senhor, que está no controle de todas as coisas. Parte da chantagem é brincadeira, meu irmão. E aí, eu lembro que eu pedi socorro para a pessoa certa, e no lugar certo, faltando 9 ou 10 dias para o casamento. Eu fui fazer um bico lá no apartamento do Renan, um amigo nosso, e eu lembro que faltou uma peça. Eu entrei no Tita Eletricidade ali no centro, e o advogado da empresa, que defendia a empresa, eu tinha um processo trabalhista, e o advogado que defendia a empresa estava lá. Aí ele me vira e fala assim, Rafael, você viu que saiu o seu processo? Eu falei, meu irmão, não brinca comigo nesse momento não, que eu choro aqui, né? Saiu, pede para o seu advogado entrar lá, para ele dar uma olhada. E aí meu advogado entrou e falou, não, já está em execução, em 3, 4 dias é feito o pagamento. E aí deu 3, 4 dias, o pagamento foi feito na minha conta. E aí eu imaginava que ia receber um X, eu recebi 3x, quase 4x. Aí para algumas pessoas pode ser coincidência, para mim não, irmão. Para mim é o Senhor, é confiança em Deus. Deus faz o impossível acontecer, Deus mexe onde tem que mexer, Deus faz o que tem que fazer. Deus usou até o advogado do inimigo para me ajudar. Mas é confiança em Deus. E nisso, quando acontece essa circunstância e você faz aquilo que é certo diante de Deus, essas coisas marcam, e você vai adquirindo ainda mais experiência no reino de Deus. Você vai conhecendo ainda mais o Pai que você tem, o Mestre que você tem. Então olha só, irmão, não tinha como eu sair, não tinha o que eu fazer, mas Deus sabia o que tinha que ser feito. Mas Deus sempre tem a saída para a sua vida. Talvez hoje você entrou aqui triste, angustiado ou acomodado, mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Levanta, meu irmão, deixa a chama acender novamente, confia no Senhor, porque o propósito dele vai acontecer na sua vida. O propósito do Senhor vai acontecer na sua vida. Levanta, se coloca à disposição, confia no que ele tem para você, porque vai se cumprir na sua vida. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes elas têm medo
de realizar o propósito de Deus. Porque não é fácil mesmo, irmão, mas é a melhor escolha. Quando eu fui chamado, o pastor me chamou para liderar os jovens na época, em 2015, 2016, meu irmão, eu não sabia, eu sabia um pouco da Bíblia, um texto ou outro, os personagens ali, mal e mal, falava: Senhor, que medo, eu não sei como fazer, eu não tenho capacidade. Mas Deus tinha me escolhido, e mesmo com medo, mesmo com receio, eu não deixei de fazer a vontade do Senhor. Então não deixe, quando Deus dá dons para você, quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, não fique com medo, não fique com receio, porque Ele capacita, porque Ele te dá sabedoria, porque Ele te faz você buscar o conhecimento na fonte correta. Acredite, confie no Senhor, não deixe de confiar em Deus. Em qualquer área da sua vida, não deixa de confiar em Deus. Eu vou ler mais um versículo com você. Olha só, o homem mais sábio do mundo dando esse conselho, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha só, confia no Senhor de todo o seu coração. E não vai pelo aquilo que você entende que é certo. Talvez você não alcançou o seu objetivo ainda, talvez você não esteja na direção correta ainda, porque você não confia totalmente em Deus, porque você, pelo seu entendimento, acaba tomando decisões e fazendo escolhas que não vai te levar para onde Deus quer te levar. Consulta aquele que já sabe, o único que já sabe do seu futuro. Antes de você tomar uma decisão, consulta quem já sabe do seu futuro. Consulta o Senhor, confia nele que Ele vai te dar resposta, confia que Ele vai te direcionar. Quem aqui quer viver o melhor de Deus nessa terra? Quem aqui quer ser próspero nessa terra? Quem aqui quer ter sucesso nessa terra? Quem aqui quer realizar sonhos nessa terra? Meu irmão, servo e serva do Senhor, confia em Deus que Ele não erra. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não ache que você faz o certo, mas confia na palavra do Senhor. Coloca o seu coração diante dele e fala: Senhor, o que eu faço? Qual rumo eu tomo? Qual direção eu tomo? Coloca diante de Deus, confia nele, e você vai ter descanso. Confia no Senhor que você vai ter descanso. A palavra do Senhor fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, meu irmão. Por quê? Porque você é filho e você é filha de Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Olha só que Deus está falando para você, meu irmão. Independente do que aconteça, se tem pandemia, se tem vírus, se você está no momento desempregado, ou passando por uma fase ruim, ou você está precisando de uma cura, se você está doente, sua família não está bem, seus parentes não estão bem, se no seu trabalho não está bem, independente do que esteja acontecendo na sua vida, a palavra do Senhor é que você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido, você é cuidado e tem a proteção de Deus. Mas só tem a proteção quem confia, só alcança quem confia no Senhor. Às vezes Ele vai te apresentar direções que você vai ter medo, vai ter receio. Confia na palavra do Senhor, confia naquilo que Ele está dizendo no seu coração. Com Deus é tudo diferente, meu irmão. Se você quer subir, você tem que descer. Se você amar a sua própria vida, você perdeu. Você tem que perder a sua vida por amor a Ele, para você ganhar. Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Com Deus é diferente. Você precisa entender que os segredos do Senhor só é descoberto com quem tem convivência com Ele.
E como você convive? Orando, lendo a palavra dele, pedindo. Confia no Senhor. Você e sua casa vai ver os milagres acontecer. Confia nele. Ele sabe de todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. Em cada área da sua vida, divide, meu irmão, fica mais fácil. A área espiritual, como está fraca, chama, nos acender, nos buscar. A área profissional, como está acomodado, meu irmão, vai lá, faz alguma coisa diferente, faz alguma coisa a mais. Minha família está ruim, vai lá, trabalha no seu casamento, trabalha com os seus filhos, gasta um pouco de tempo a mais com eles. Confia no Senhor, e Ele fará maravilhas na sua vida. Olha só, Salmos 27, 10. Salmos, capítulo 27, versículo 10. Essa comparação é para você entender que você pode confiar e que você vai ter sempre o refúgio do Senhor. Essa comparação, Lu, tem amor maior do que de mãe e de pai nessa terra? Não tem. Tem, Márcio? A mãe e o pai dão a sua vida pelos filhos. E olha só nessa comparação que o salmista faz, porque se o meu pai ou se a minha mãe me deixar, não tem problema. Deus está falando, porque eu não vou te deixar. Se o seu pai e a sua mãe te desamparar, é só uma comparação para você entender que independente do que aconteça na sua vida, você nunca vai estar sozinho. Independente do que aconteça na sua vida, você nunca estará sozinho, porque Ele estará com você. Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Ele sabe onde dói, Ele sabe onde pega, mas Ele espera a sua confiança nele. Porque aquele que infelizmente toma as suas decisões, faz as suas próprias escolhas, ele entrega a própria sorte. E aí, meu irmão, é você e a sorte. Se eu sou você, com essa palavra, que eu tenho certeza que está tocando no seu coração, a partir de hoje, começa a confiar mais em Deus. Começa a confiar mais no Senhor. Começa a colocar os seus problemas, a situação, os seus desejos, os seus sonhos diante de Deus, e confia na palavra.